Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Eita, Netflix começou 2026 atacada no quesito minisséries bombásticas, reviravoltosas, porque começou lá com aquela Custe o que custar, né? Mais uma adaptação de livro do Harlan Coben, e agora entrou Dele e Dela, que também é uma adaptação de um romance, de um thriller, de uma tal Alice Finney, que tem vários livros publicados e, pelo que descobri, já estão trabalhando na adaptação de mais livros, né? É uma maluquice. Quanto menos você souber da história, melhor, porque assim é virada atrás de virada. Começa com um assassinato e aí uma voz, uma narradora, né, um voice-over. Vai ter uma coisa tão engraçada com esse voice-over, com essa narradora no final. Meu Deus, eu dei muita risada. Então, essa narradora vai falar assim, que cada pessoa tem a sua versão da história, nossa e deles, tararã, a versão dele e a versão dela. Sempre, então, uma vai ser mentira. Ou seja, começa com, em termos narrativos, em termos literários, falando um absurdo que não tem tamanho, né? Quando a gente pensa em diferenças narrativas, a gente está pensando em pontos de vista e não verdades e mentiras. Então, para você curtir essa minissérie, vai inclusive depender muito do seu ponto de vista, né, da sua perspectiva. Porque verdade e mentira tem muita terreno cinza no meio. E por que vai depender da sua perspectiva? É assim, se você quiser uma obra séria, com um roteiro plausível, bem feito no sentido de profundo, que se você fizer perguntas não vai te apresentar uma série de buracos, né? Blá blá blá. Então você não vai gostar, ou é melhor que você fique longe da série, da minissérie. Se você vai com a perspectiva de quero desligar meu cérebro, me divertir e ter um monte de reviravoltas, com uma situação que é forçada do começo ao fim, né? Todas aquelas pessoas jamais saíram daquele lugar, as coisas acontecem em coincidências assim, implausivelmente implausíveis, e aquelas pessoas não agem como seres humanos. Ok, tudo isso faz parte desse tipo de diversão barata. Se você na sua perspectiva, é capaz de aceitar isso, você, como eu, se divertirá com esta minissérie. Só que antes de falar sem spoilers, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É assim, gente, é em Atlanta ou perto de Atlanta, Eles querem dar uma ideia de fazer uma coisa mais local, mas não é igual Mare of Easttown, em que eles aprofundam, porque o roteiro do Mare of Easttown é diferente desse. É caso de assassinato, mas é um roteiro muito mais profundo, né? Esse aí não. Toda a profundidade tem que ser sacrificada por conta das viradas de trama. Então, aquela cidade, que é uma cidadezinha perto de Atlanta, na Georgia, poderia ser em qualquer lugar dos Estados Unidos. A única diferença que tem é que eles fazem, de vez em quando, uns sotaques forçados de sul dos Estados Unidos e boa, né? Mas são assassinatos que estão acontecendo. E esses assassinatos sempre estão perto, né, próximos dos mundos do dele e do dela, né? Que é uma repórter que você vai ver que tem um problema no passado, um monte de problema no passado, porque claro, vai ter flashbacks para você entender quais são os traumas que essa gente carrega e quais são algumas das ligações. Então, é uma repórter e tem um chefe de polícia. Eles têm uma ligação também. E o chefe de polícia, detetive, ele não é chefe de polícia, ele é detetive. Ele não só tem uma ligação com a repórter, mas vai ter ligação com os casos. Enfim, gente, é um daqueles quebra-cabeças que vão sofrendo viradas de trama para a gente se divertir. Tanto é que ao final no começo, sei lá, um pedaço do último capítulo resolve a narrativa. Falta muito tempo, você fala, vai ter uma virada de trama. Nossa, vai ter uma virada de trama.
que você fala, what the fuck? Mas eu achei, assim, bastante divertidos. São 6 episódios. Outra questão com relação à perspectiva é a seguinte: se você se ofende de ter assuntos doloridos, traumas, abuso sexual, usados para justificar diversão barata, você também não pode não vir a gostar, né? Mas não, a autora, o roteiro, porque eu não sei quem escreveu esse roteiro, eles usam tudo que tem na pia, né, para fazer com que você tenha emoções baratas, inclusive um dos estratagemas, né? Porque a série é sobre traumas e, como é muito comum hoje em dia, sobre uma coisa que eu sempre comento na minha terapia, né? Eu sempre comentei, que é como que você administra a sua raiva. E você pode usar essa raiva não só no sentido negativo, né? É você chegar às pazes consigo mesmo e dizer, tá, tem coisas que eu faço por raiva, mas elas são construtivas. E uma outra coisa que tem, assim, que tem a ver com a série do Lupin. Lembra por que, que o Lupin ele é tão. Ele consegue se safar das coisas com tanta facilidade e consegue se disfarçar com tanta facilidade? Muito porque ele é invisível. Então, por questões sociais, questões, aí no caso da cor do Lupin e tal, né? Étnicas, blá blá blá. De certa forma, dele e dela também está falando disso, né? Ok, suficiente, não preciso dizer mais. Só que esses temas estão sendo usados a serviço de uma trama de livro de aeroporto, de thriller divertido, mas que não tem nexo, né? Não tem sentido. E se você fizer uma análise mais minuciosa, nossa, quantas implausibilidades e tudo mais que tem. Então, assim, é um roteiro maravilhoso, bom, profundo? Não, de jeito nenhum. É divertido? Eu achei bastante divertido. Me lembrou aquelas séries, às vezes, do Channel 5 britânico. A única coisa que não me lembrou o Channel 5 é que eles fizeram em 6 episódios, geralmente os do Channel 5 são em 4. Isso aí talvez desse para fazer em 4 também. Mas eu não fiquei entediado, não. Eu me diverti e dava risada com as viradas. É para isso que eu vi isso. Eu não vi dele e dela achando que eu fosse ver Mare of Easttown. Ou achando que ou pelo. Assim, eu não conhecia a série, a autora, nem nada, mas quando teve o assassinato, quando a narradora me disse aquela bobagem que em termos narrativos, né? Não, assim, verdade, alguém está mentindo. Eu falei, isso aí vai ser diversão das boas. E foi. E tá tudo bem. É isso que eu gostei de ter visto. Adorei. Não adorei, né, gente? Também, calma. Eu adoro, mas quando é série britânica, né? Eita! Mas eu gostei bastante, sim. Eu se diverti. Foi de propósito se divertir. Tchau.